3 anos de Inglaterra. O que eu realmente aprendi? No dia 21 de abril de 2020, foi o dia que eu pisei literalmente pela primeira vez em Londres, na Inglaterra, e de lá pra cá foram 3 anos. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o que eu aprendi nesses 3 anos de Inglaterra barra Londres, eu sempre morei aqui em Londres, e eu gostaria de compartilhar tanto o âmbito pessoal de aprendizagem e tanto o âmbito profissional de aprendizagem. Então fica aqui comigo nesse vídeo que vai ter muito conteúdo assim, ó, que vale ouro, mundanos. Olá, mundanos, eu sou o Murilo e se você não me conhece, eu compartilho vídeos toda semana, assim que o editor, que sou eu, edita e posta realmente toda semana, vídeos sobre tecnologia, conhecimentos técnicos, web developer. E ela me estragou aqui. Pode entrar. É porque você me atrapalhou porque eu vi que a porta ia abrir. Enfim. Bom, continuando, compartilho conhecimento sobre programação, tecnologia, carreira internacional e muita coisa bacana nesse mundo louco que tá sempre em constante evolução. Beleza? Curte e comenta, tá, gente? Que eu quero ser mulher vitrine. Né? Curte o vídeo já, se você quiser dar aquela moral e bora pro vídeo. Antes de começar, eu gostaria muito de compartilhar um pouco da minha trajetória. Porém, eu resolvi deixar isso para um próximo vídeo. Se você tá vendo esse vídeo em um futuro, provavelmente talvez eu já tenha gravado esse vídeo. Então, se eu já gravei esse vídeo, eu vou deixar linkado nos cards em algum lugar. Você pode olhar esse vídeo, claro, depois de terminar esse vídeo, que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como foi o processo de chegar na Itália, em Londres, saída do Brasil e tudo mais, alguns perrengues que eu passei, alguns spoilers que eu posso dar aqui, por exemplo, fui escoltado, porque eu cheguei na pandemia, enfim. Muito conteúdo que eu vou deixar para esse vídeo específico, contando sobre a minha trajetória, porque eu quero contar todos os detalhes. Não quero ser superficial, só contar por cima. Eu quero realmente contar todos os detalhes. Porque aqui no vídeo, no YouTube, eu tento ser o mais detalhado possível, eu tento sempre montar um roteiro para ajudar vocês, então eu quero que realmente vocês entendam, olha, passou por isso, aquilo, todos os pontos com datas, vídeos, fotos, se tiver, para mim, realmente, para vocês entenderem como foi o processo, beleza? Então nesse vídeo não vai ser sobre trajetória ou alguma coisa assim, eu só vou contar para vocês realmente o que eu aprendi nesses 3 anos de Inglaterra. Bom, no dia 21 de abril de 2020, eu estava chegando em Londres, direto da Itália, mais especificamente de Veneza, que era a região onde eu estava. Depois daquele dia, praticamente muita coisa mudou. Foram 3 anos de muita aprendizagem, muita coisa mudou na minha vida, minha cabeça, enfim, vínculos, amizades, trabalho, carreira, muita coisa mudou realmente. Eu gostaria de, antes de compartilhar algumas coisas, primeiro deixar um disclaimer que são os pontos pessoais e profissionais, mas mais os pessoais são realmente meus aprendizados que talvez de alguma forma ajude você do outro lado, beleza? São dicas e coisas valiosas que aconteceram e que mudou a minha forma de pensar algumas coisas e eu quero muito compartilhar isso com vocês, espero que ajude de alguma forma. Se você já mora fora ou é imigrante ou já passou por isso, deixa aqui nos comentários também sobre esses tópicos que eu vou conversar com vocês, beleza? Eu espero que de alguma forma vocês se sintam ali mais confortáveis com aquilo que eu vou dizer. E lembrando que é a minha opinião, o que eu aprendi, então não vale para todo mundo porque é algo muito mais pessoal. Bom, algumas coisas seria interessante eu já deixar um aspecto mais. Deixar vocês na mesma página. Então, quando eu cheguei, eu sou de São Paulo, então quando eu cheguei em Londres, algumas das coisas aqui de Londres não foram tão diferentes do que eu já vivia em São Paulo. Por exemplo, transporte, ônibus, metrô, trem, sabe, cidade busy, muitos restaurantes, passeios, várias atividades para fazer na cidade, museu, um monte de coisa que tem a cidade, claro. Não se compara Londres com São Paulo, só que nesse aspecto eu não tive impacto, porque eu já estava acostumado com isso em São Paulo. Então, não foi muito difícil me acostumar com isso. O que foi difícil me acostumar foram outras coisas que eu vou falar para vocês ao decorrer desse vídeo. Eu já vou direto ao assunto, direto aos pontos, e a gente vai tentar dissertar, debatendo um pouquinho sobre eles. Bom, beleza, temos dois pontos, tanto o lado pessoal e o lado profissional. E antes que você só, putz, não vai deixar nada pro final do vídeo aí, legal, sim, no final do vídeo eu vou deixar o meu maior aprendizado nesses 3 anos. Só que só no final do vídeo. Por favor, não pule pro final do vídeo, beleza? Eu consigo saber se você for pular pro final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, ponto 1, adaptação. Então,
Esse adaptação que eu digo é o tempo que você realmente precisa para se adaptar. Seja por questões econômicas, dinheiro, idioma, comida, cultura, todos esses aspectos. Realmente a gente precisa se adaptar. Tem pessoas que se adaptam em um mês, um dia, 3 meses, 6 meses, um ano. Eu acho que um ano é um tempo legal ali, no mínimo, para você realmente falar, olha, morei um ano naquele lugar e de forma alguma eu consegui me adaptar. Eu acho que um ano é um ano suficiente, sabe? Tem pessoas que às vezes acabam desistindo em 3 meses, em 4 meses. Eu acho que um ano é um tempo maravilhosamente perfeito ali para você realmente sentir o feeling ali da cidade, de como é morar naquele lugar. Porque turistar em um lugar é diferente do que morar naquele lugar. Tenho isso em mente. Então, adaptação é o que eu aprendi, o primeiro ponto do lado pessoal que eu aprendi nesses 3 anos. Adaptação. Não esqueçam disso. Todo mundo tem o seu tempo de adaptação. Pode ser menos ou pode ser mais. Segundo ponto, tudo bem voltar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo que você passe sobre desse tempo de adaptação e realmente, cara, não é pra mim, não curto o lugar, não consigo, tô mal, etc. Tudo bem voltar. Tira essa ideia na cabeça de voltar para o Brasil seria algo ruim. Porque às vezes as pessoas têm, olha, meus amigos, meus familiares, as pessoas que estão no Brasil olham eu aqui morando na Europa como se fosse venceu na vida. Então as pessoas têm isso na mente. E quando elas têm a decisão e estão com vontade de voltar para o Brasil, às vezes tem essa barreira, porque a pessoa acha que ela vai chegar fracassada só porque ela voltou para o Brasil. Então, cara, tudo bem voltar. Você, só você sabe sobre as suas dores, as suas perdas, sua felicidade. Só você se entende com você mesmo. Seja você casado com a sua esposa, filhos, etc., sua família. Então, tudo bem voltar. Tira esse negócio da cabeça, meu Deus, se eu voltar, eu sou um fracassado, não sei o quê. Isso não faz nenhum sentido. Porque não significa que você está no Brasil ou fora do Brasil, você tem sucesso ou não tem sucesso, ou fracasso ou sucesso. Isso depende muito do que você considera sucesso ou fracasso. Então, tira isso da sua cabeça. Então, segundo ponto é, tudo bem voltar. Beleza? Terceira coisa, sair da zona de conforto. Essa realmente é uma das coisas mais, assim, impactantes, dependendo da pessoa, claro. Se você já mora com seus pais no Brasil e a primeira saída da casa dos pais é direto morar fora do Brasil, talvez você tenha esse impacto. Eu, por exemplo, um ano antes de vir para cá, eu morei numa kitnet durante um ano com a minha esposa no Butantã, fica perto da USP, ali em São Paulo, e a gente morou numa república onde ficam os estudantes e tudo mais. Então, a gente já teve essa experiência de morar sozinho durante um ano, eu e ela juntos. Então, sabe, a rotina da casa, comida, lavar louça, sabe, lavar roupa, limpar a casa, essas coisas. Então, tudo isso, quando você chega aqui, esses problemas às vezes duplicam, dobram a dificuldade. Porque às vezes a dificuldade, caso você não fale inglês, que foi o meu caso, cara, a dificuldade de como funciona aqui, como eu pago uma conta de luz, uma conta de água, sabe? Como eu uso a máquina porque é diferente a máquina de lavar roupa. Se não tem máquina, como que eu vou para uma lavanderia, sabe? Todos esses problemas intensificam às vezes. Aí você está longe da família, tem um impacto social, cultural, o idioma e tudo mais, faz com que a carga emocional e o peso daquilo se dobre. Então, quando você ultrapassa e consegue vencer aquilo, você tem esse sentimento, cara, realmente eu saí da zona de conforto. Não foi só uma zona de conforto que normalmente a maioria das pessoas vão ter, que é sair da casa dos pais, etc. Só que no Brasil você tem um conforto de falar o idioma, tá perto dos familiares, dos amigos, se precisar de um help, a pessoa vai lá e te ajuda e tudo mais. Aqui não. Aqui tu tá só, malandrão. Aqui tu tá só. Então, esse sentimento de sair da zona de conforto é assim, é realmente muito alto. Hoje, se eu voltasse pro Brasil ou para qualquer lugar do mundo, pode me botar lá pra China, pro Japão, sei lá, eu vou me virar. Porque eu sei que eu sou capaz, através dessas experiências, desses 3 anos, de tudo que eu vivi. Então, esse terceiro ponto sobre zona de conforto é muito interessante, é um ponto muito legal que eu aprendi nesses 3 anos. Bom, o quarto ponto é um pouco parecido com sair da zona de conforto, que seria a independência. Então, acho que a palavra já diz, não preciso dissertar tanto sobre isso, mas independência, você não precisar das pessoas para fazer o que você quer fazer. Claro, um dia a gente está lá em cima, na roda gigante, outro dia a gente está lá embaixo. Quando você estiver lá em cima, tente sempre ajudar as pessoas que estão lá embaixo. Porque quando você estiver lá embaixo, as pessoas que você ajudou provavelmente vão te estender a mão. Claro que não dá para colocar nesse potinho, mas a independência de você realmente se virar, realmente
pô, beleza, sou eu aqui, eu trabalho, pago as minhas contas, tenho as coisas e sou eu por eu e não preciso de mais ninguém. É um sentimento que, igual eu falei, quando você tá fora, ele dobra, é um pouco diferente essa sensação. Então, eu acho que esse é um ponto que depende muito de pessoa para pessoa, mas eu brinco que ter saído do Brasil foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas não pelo sentido de, o Brasil é ruim, não presta e foi a melhor coisa sair. Não. Pelo sentimento de, poxa, eu realmente vi que eu era capaz de sair da minha zona de conforto e ser independente, literalmente, de verdade. Eu não posso ligar pra alguém e falar, ô, vem aqui pra casa. Vai ter que pegar um avião, pagar super cara na passagem pra chegar aqui em casa. Então, nesse aspecto, sair do Brasil me fez crescer muito, sabe? Muito mesmo. Claro, isso vai de pessoa para pessoa, depende da idade, o quão madura a pessoa é. Então, por isso que eu falei, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tô contando as minhas experiências, espero que elas ajudem vocês aí mundanos afora, beleza? Ou até mesmo às vezes para ter uma ideia de como é morar fora, as experiências, aprendizagens. Então, foi a melhor coisa ter saído do Brasil nesse sentido. Até em outros, eu precisei sair do Brasil para dar mais valor para minha língua, para minha cultura, para o que eu como, para minha bolha, para minha cidade, para a rua esburacada onde eu morava, sabe? Tudo vira, sabe, tem aquele valor assim para você, beleza? Bom, continuando nesse mesmo tópico, tem um outro cara que eu coloquei aqui que é valorizar as pequenas coisas. Isso já linka com o que eu falei anteriormente, que eu precisei sair do Brasil para valorizar pequenas coisas, como tomar um sorvete com seus pais, seus amigos, seus irmãos na praça. Mesmo que aquela praça não seja bonita ou não seja uma praça europeia, mas as pequenas coisas, as amizades verdadeiras, as pessoas que você realmente ama, as pessoas que realmente gostam de você, que realmente querem estar com você. Então, sabe, realmente as pequenas coisas. Ir no médico, conseguir se comunicar de uma forma mais natural. Ir na padaria, ir na farmácia, sabe? Todas essas pequenas coisas, valorizar o seu país, mesmo com tantos problemas, é aonde você nasceu, é a sua cultura, o seu idioma, você foi formado lá, no caso, no Brasil. Então, tudo isso eu coloquei para dentro do meu coração e consegui valorizar muito mais saindo do Brasil. Então, valorizar as pequenas coisas é quase que um presente ali que eu recebi saindo do Brasil. Então, eu acho que talvez eu teria isso, essa valorização, só que talvez eu demoraria muito tempo para valorizar isso, ou talvez nunca valorizar. Tem muitos brasileiros que não valorizam o Brasil. Sabemos dos problemas, sabemos de todos os problemas que o Brasil tem. Só que eu tô falando das coisas boas, porque tudo tem coisa boa, beleza? Já linkando o último tópico nesse âmbito pessoal de aprendizagem, aqui nesses 3 anos de Inglaterra, seria, como eu posso dizer, o nome do tópico que eu deixei no meu roteiro significa suas prioridades mudam. Então, sim, eu aprendi que as minhas prioridades vão mudar. Então, se eu estivesse no Brasil, talvez eu teria outras prioridades. E vindo para cá, eu percebi que eu sou nenhum grão. Eu não sou nenhum grãozinho de sal, de areia, sabe? No deserto. Eu não sou nada. O mundo é muito complexo. Os países, as culturas, idiomas, tudo é muito complexo. Eu não sou praticamente nada num grãozinho assim. Eu sou importante para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Por isso, as prioridades mudam. Significa que eu aprendi, junto com a valorização, tem certas coisas que eu posso priorizar, tem certas coisas que não. Tem certas coisas que eu devo gastar esforços e amor naquilo, e tem outras coisas que não. Então, isso eu aprendi com correria, com as coisas do dia a dia, coisas que você, com a independência, com tudo que eu falei, isso ajuda você, putz, eu preciso priorizar as coisas, sabe? Então, eu aprendi muito nessa troca de país, nesse lado meu pessoal sobre isso. E isso é uma dessas coisas que eu falei sobre o pessoal, são coisas que realmente eu levo para minha vida agora. Hoje, claro, eu tenho muito que aprender, realmente muito que aprender com as pessoas, mas hoje a minha humildade e a minha cabeça, o que eu penso, o quão aberto eu sou para aprender novas coisas com outras pessoas, ela assim é gigantescamente muito gigante. Não sei se existe essa palavra, gigantescamente gigante. Bom, esses são os aspectos pessoais que eu aprendi nesses 3 anos. Agora eu vou falar sobre os aspectos profissionais, que muitas das pessoas que estão por aí, os mundanos afora, querem realmente saber sobre os âmbitos, as coisas, tudo do lado profissional. Então é agora que eu vou falar, deixei para essa parte final do vídeo. Mas antes, se você puder deixar um like, compartilhar esse vídeo com alguém que esteja pensando em migrar,
ou realmente mudar, né, de país, fazer todo esse processo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez essas coisas que eu aprendi desse lado pessoal pode ajudar muito você que está do outro lado. É o que eu falo, se você tem aquela condição financeira de visitar o país que você sonha em morar, é muito legal. Porque visitando você já vai ter uma ideia como é morar ali um pouco, como é a cidade, como funciona as pessoas, sabe? Então, isso é uma dica muito bacana que poucas pessoas conseguem, assim, às vezes compartilhar com a galera. Então, nada é um mar de flores, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Não, tem problemas, tem prós, tem contra. Então, se você tiver essa oportunidade, vá para um lugar. E, pô, essas dicas que eu tô dando, na verdade, não são dicas, são aprendizados que eu tive nesses 3 anos e separei como os principais. Eu espero que pelo menos curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, deixar um comentário se algum dessas coisas, desses itens que eu falei até agora realmente impacta ou fazem sentido para você. Por favor, deixa aqui embaixo. Eu sempre respondo todo mundo aqui no YouTube, lá no Instagram. Eu sempre estou aqui compartilhando conhecimento gratuitamente com as pessoas, realmente tudo que eu sei, não estou escondendo nada, eu tenho um roteiro realmente detalhando tudo que eu quero falar para vocês. Eu espero que pelo menos um likezinho aí vai me ajudar demais. Beleza, agora a parte profissional. A parte profissional tem, não sei se tem ou não tem, pontos polêmicos. Porém, a primeira que eu precisei, que é clichê, eu precisei colocar. Os brazucas são fodas. O que eu quero dizer com isso? Cara, desculpa o palavrão. Mas nós, Brazuca, é zica, papito. É zica, irmãozão. Então, aquele síndrome do impostor, ou do vira-lata, dog caramelo, como a gente costuma dizer no Brasil, cara, tira da cabeça, tira. Assim, os profissionais de TI, de tecnologia em geral, brasileiros, são fora da curva. Então esquece essa coisa de, putz, o cara estudou em Harvard, ou em Cambridge, Oxford, ou, sei lá, qualquer outra faculdade renomada, fez um curso, não sei o quê, os caras são zica, a economia daquele país, educação e tudo mais, país desenvolvido, não sei o quê, empresas fodas, não sei o quê. Cara, tem pessoas fodas, óbvio, só que os brasileiros são muito bons. E se você pegar uma média, cara, os brasileiros são feras. Termos, por exemplo, UX, UI, aplicativos, todo o design de um aplicativo ou websites. Que eu consumia vários aplicativos, várias coisas do Brasil antes de vir para cá, óbvio. Cara, é assim, incrivelmente muito bom. Muito bom. Para a empresa aqui, por exemplo, em Londres, na Inglaterra, tem um nível bem parado assim com as empresas que eu conheço no Brasil. Tem que ser uma empresa muito boa, muito interessante, muito bem localizada ali no mercado e tudo mais, bem posicionada. Porque senão é pau a pau. A diferença é que a nossa economia, a política, vários problemas que a gente tem no Brasil não ajudam essas empresas. Mas, por exemplo, o Mercado Livre, um Nubank, um Banco Inter, uma XP, empresas incríveis, gigantescas, elas são bem interessantes. Então, sabe, esse negócio do brasileiro, eu sou ruim, eu não sei, as empresas aqui não é bom, tem que trabalhar para fora, tem que aprender fora, não sei o quê, não sei o quê. Tira isso da cabeça. Isso, cara, não existe, beleza? Por favor, ajuda. Tira isso da sua cabeça, beleza? Tirou? Fechou? Brasil quer zica? Top? Fechou? É nóis. Bom, o segundo ponto, bem interessante, sempre me pergunta sobre desenvolvimento ágil, desenvolvimento blá blá blá, XPTO, etc. Cara, como é trabalhar aí? O segundo ponto é literalmente isso. As empresas trabalham de forma igual, similar. Claro, não vou falar igual, mas similar. Se você trabalhar para uma empresa aqui que utiliza essas metodologias, provavelmente você não vai sentir tanta diferença. Claro, tem outros aspectos que eu vou falar depois sobre cultura, idioma, etc. Mas os processos não. Então, eu trabalhava com Scrum no Brasil, aqui eu trabalho com Scrum também, e não tem essa diferença gigantesca, sabe? Então, a gente tem todos aqueles eventos, tem a daily, tem os refinamentos, sabe? Tem todas as coisas que existem na metodologia aqui também usam, porque a metodologia é uma só. Inclusive, não é uma metodologia brasileira. Então, é uma metodologia internacional. Então, com isso, as empresas também utilizam ela aqui. Claro, tem empresa que vai ter um processo XYZ, a outra XYZ, mas se a gente está falando sobre metodologias ágeis, Scrum, Kanban, etc., vai ser muito igual. Então, dos processos é meio que parecido. Para os termos técnicos, por exemplo, para quem trabalha com programação, todo o fluxo de trabalho, seja criar aquele código, fazer os refinamentos, pegar uma tarefa, sabe? Criar testes unitários para aquilo, passar por CI/CD, QA, tudo mais, tudo mais. Cara, tudo isso é muito parecido aqui. Um processo ou outro vai mudar dependendo da empresa, mas em linhas gerais,
o que vocês estão acostumados aí no Brasil, caso você já esteja na área, não vai ser muito diferente com o que tem na Europa. Claro, dizendo na Europa, porque eu moro em Londres, não sei se nos Estados Unidos ou outros lugares são iguais. Acredito que sejam também. Bom, mais um ponto é sobre valorização de pessoas. Aqui eles valorizam muito. Aqui eu quase não fiz hora extra. O cara uma vez me ligou falando, pô, você consegue quebrar esse galho, aconteceu tal coisa. O cara tava quase pedindo por favor e desculpa por tá te pedindo pra trabalhar, sabe, num horário que não é pra você trabalhar e tudo mais. Aqui realmente eles têm esse respaldo, esse respeito pelo pessoal da pessoa. Então é muito raro, pelo menos pelas experiências que eu já tive aqui nesses 3 anos, passei por 2 empresas, eles têm esse feeling de cara, não vamos encher seu saco no final de semana, sabe? Eles têm esse feeling de tomar cuidado com a vida pessoal do seu funcionário, sabe? Eles pensam, aqui tem o famoso sick day, que é se você tá doente ou não tá bem, você simplesmente fala, ó, beleza, hoje eu não tô bem, tô passando mal, não tô legal, não vou performar, tô cabeça doendo, alguma coisa assim, você pode tirar aquele dia. Não vai descontar das suas férias ou seu salário, nem nada disso. E você não precisa provar, tenho que ir no médico para pegar o atestado médico, como muitas das vezes acontece no Brasil. Pelo menos acontecia quando eu estava no Brasil. Aqui eles confiam em você. Se você não tá bem para performar hoje e amanhã você vai estar melhor, beleza. Prefiro que você descanse hoje e amanhã você performe melhor para mim. Então, essa valorização de pessoas, eu achei realmente muito diferente do que eu vivi, presenciei e tive experiências no Brasil. Então, aqui, cara, isso realmente é muito legal. Seja com as suas férias, seja com o seu descanso. Isso realmente eu achei muito incrível e muito diferente do que eu vivi no Brasil. Bom, um outro ponto que é o último âmbito do lado profissional, eu não vou entrar nas partes técnicas, porque isso varia de empresa para empresa, área para área. Mas o último ponto bem importante que eu queria colocar para vocês é cultura de trabalho. Então pensa comigo, a cultura é totalmente diferente. Você está em outro país, então a forma de se comunicar, as reuniões, tudo que você realmente acontece ali em termos de comunicação, trabalho, reuniões, sabe? Como você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa, como você vai responder, como você vai dar um feedback, tudo mais, tudo isso muda. Só que o interessante é, imagina, Londres é metade da população de Londres é imigrante. Se eu não me engano, é a cidade mais miscigenada do planeta. Falam mais de 300 dialetos nessa cidade. Então imagina, se não tiver respeito e processo, não vai funcionar. Então, se na empresa que não tiver respeito e processo, que é a base para uma organização ali funcionar com todo esse tipo de gente, sabe? Pô, eu trabalho com japonês, coreano, chinês, americano, brasileiro, irlandês, polonês, italiano, francês, britânico, russo, canadense, com todas as nacionalidades do planeta. Imagina, se não houver, primeiro, o respeito e segundo, processo que pessoas precisam seguir independentemente das suas etnias, etc., cara, não vai funcionar. Então, isso é muito interessante. A cultura de trabalho realmente é, assim, muito interessante, muito diferente. Então, esse respeito é realmente muito legal. O feedback do seu chefe, vamos dizer assim, do seu manager ali, né, o cara que trabalha com você, o seu mentor, cara, é totalmente diferente do que eu tive no Brasil. Então, sabe, não tem aquele jeitinho de se comunicar. Não, cara, realmente as pessoas se baseiam no respeito. Elas entendem que às vezes a forma de comunicação daquela pessoa é diferente, porque o background dela é diferente, ela veio de uma região X do mundo, fala outro idioma. Então, esse é o último ponto que eu coloquei como profissional, beleza? Bom, antes de encerrar o vídeo, eu vou falar sobre o aspecto e o mais importante que eu aprendi nesses 3 anos, como prometido. Mas antes disso, pô, se puder, dá uma moral, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho, compartilha com seu amigo, porque eu acho que esse vídeo é muito interessante. Acho que ele tá um pouco longo, mas bem completo. Então, quem assistiu até aqui, digita aqui nos comentários. Eu assisti até aqui, beleza? Que eu vou saber se você realmente assistiu até aqui. Porque esse é um conteúdo muito, muito interessante. É algo pessoal e profissional também, muito legal de compartilhar. Eu gostaria, quando eu estava vindo para a Inglaterra, ter alguém falando sobre isso, mas não tinha. Infelizmente, somos poucos influencers aqui de tecnologia aqui na Inglaterra. Tem muito em Portugal, na Irlanda, Alemanha. Só que aqui no Reino Unido, especificamente em Inglaterra, Londres, tem poucos. Então, eu acho que se você deixar seu likezinho vai ajudar demais a comunidade. Bom, valorizar a minha família, os meus amigos, o meu país, a minha cultura, o meu idioma, isso foi o que eu aprendi
e que pra mim é o meu maior aprendizado. Então, o Murilo de 3 anos atrás é um Murilo totalmente, completamente diferente hoje. E se eu pudesse tomar as mesmas decisões que eu tomei quando eu estava lá no Brasil para chegar até aqui, eu teria tomado. Graças a Deus, eu realmente tomei essas decisões. Cheguei aqui, mudei minha cabeça, aprendi tudo isso que eu já falei para vocês aqui no vídeo. E acredito que essa valorização de família, cultura, o que você é, de onde você veio, isso realmente é uma parada que muda o jogo. Saber onde você quer ir é muito interessante, mas é bom você saber de onde você veio, certo? É muito difícil, beleza. Tem coaches que falam, não, você precisa saber, não importa de onde você veio, importa onde você vai terminar. Só que quando você tem um conhecimento de onde você veio, aquilo pode te ajudar muito, às vezes te incentivar, te motivar, mudar a forma que você olha as coisas. Então é muito interessante você ter isso. E essa valorização foi o que, uma maior aprendizagem, com certeza, assim, vale ouro esse sentimento de valorização que eu aprendi nesses 3 anos. Bom, espero eu ter te ajudado até aqui. Espero que pelo menos uma coisinha, bem pequena que seja, que eu tenha dito nesse vídeo, tenha ajudado vocês aí do outro lado, mundanos. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo. Me manda uma PM lá no Instagram, eu sempre respondo. Posso tentar ajudar com vocês sobre esses tópicos e sobre o que eu aprendi também. Eu já fiz uma live lá no meu Instagram sobre esses assuntos, então quem me segue lá no Instagram não perdeu esse conteúdo, já deu uma olhadinha na live que eu fiz sobre esse conteúdo, live em comemoração dos 3 anos aqui na Inglaterra. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, o que vai ser no futuro, se eu vou ter um vídeo falando sobre o que eu aprendi em 5 anos, em 10 anos, o que aconteceu, mas eu espero estar aqui daqui a 3 anos de novo, novamente compartilhando conhecimento e ajuda, dicas, enfim, mentorias, muitas coisas que eu quero fazer para vocês aqui. Beleza? Não deixe de curtir o vídeo e nos vemos no próximo vídeo Mundanos. É nóis!